vou cá tentar conversar com o meu convidado, Jim Delura, que já se encontra do meu lado direito, não é? Jim Delura, já havíamos combinado que tu conversarias, íamos interagir através da guitarra, porque descobri que tu interages pouco, mas a tua guitarra é que fala mais. Os teus dedos é que interagem através da sua voz. Como é que estão as expectativas? Como é que te sentes? Afinal, quem é o Jim Delura? Bom, Jim Delura sou eu exatamente, é o meu nome artístico. Bom, realmente é exatamente estava a dizer que eu tenho que tocar, toco sim, mas considerado novo talento como os outros, inclusive que estejam na minha faixa etária, assim nesse sentido. Mas que toco muito, tenho tocado muito, digo assim porque muita gente tem admirado aquilo que eu tenho tocado. E me inspirando inclusive grandes artistas como, por exemplo, o principal meu, King Jimmy Lulu em Afrojazzz. Já queria fazer uma questão em torno do nome Jim Delura e saltou, já foi responder a minha próxima questão. Mas o que? Até que ponto Jimmy Lulu te inspira, não somente para tocar a guitarra, até ao nível de que, olha, o seu nome é Jim Delura. Será que o nome Jim Delura foi mesmo inspirado no nome do nosso músico Jimmy Lulu? Exatamente, sim. Jimmy, sim. Jimmy, sim, muito mais porque, para quem vem me acompanhando, inclusive, que as minhas redes sociais têm percebido qual é a minha versão. No princípio, necessariamente, eu digo Jimmy porque é por ser seguidor, ou seja, por seguir mais o King Jimmy, por tocar mais, inclusive, porque não só o que eu venho tocando, tocar guitarra, solo, frases de solo, vim aperfeiçoando, aprendendo muito mais com as músicas que eu ouvia, me inspiravam para que pudesse tocar da forma como o próprio dono inclusive toca. Bom, por acaso até tive a oportunidade de tocar em alguns shows dele, inclusive sem ensaio prévio, mas por ver que eu tenho tocado as músicas dele. Sim. Uau, incrível, incrédulo, aprazível. Um jovem que já teve a oportunidade de interagir com o seu ídolo. Geralmente isso não acontece, principalmente nestes nossos mundos musicais. As pessoas não têm a oportunidade de terem uma interação direta, interpessoal, com o seu ídolo, com a pessoa na qual admiram e gostariam de um dia ou posteriormente fazerem uma colaboração. Como é que o Jim Dudu, não é, reagiu perante a um jovem que podemos considerar o seu fã, que toca e que segue os seus pequenos passos? Como é que ele sentiu-se primeiro, o Jim Dudu, e em seguida qual é o sentimento que o Jim Delura teve por estar lado a lado com o seu ídolo principal? Bom, eu senti que realmente o King Jimmy Dudu gostou de ter conhecido, porque digo assim, até inclusive ter a oportunidade de tocar ao vivo alguns shows dele que ele já teve, né? Bom, aquilo foi um grande privilégio para mim, senti-me muito feliz, digo assim, qualquer um se sentiria, bom, nessa vertente. Então, foi de fato muito emocionante. Eu entendo esta euforia sempre quando estamos com pessoas que nós admiramos de outro lado, de longe. É sempre primasiante, pois não? É sempre primasiante dizer que estamos a enfrentar alguns problemas técnicos com a nossa guitarra, não é? Do nosso convidado. A guitarra é elétrica, então torna-se um bocadinho complicado a tocar, porque não é manual, mas sim elétrica. De lembrar que no futuro próximo, no próximo ano, no próximo sábado, neste caso, estaremos novamente com Jimmy Dudu, com o Jim Delura, para tocar e cantar o nosso povo moçambicano. Eu já estava ansiosa, os nossos internautas estavam muito ansiosos, principalmente os que conhecem o trabalho do Jim Delura. Vou pedir à minha produção, não é? No final da nossa interação, com que passem alguns vídeos do nosso convidado de hoje, nosso músico Jim Delura. Jim Delura, quais são as músicas que havia preparado para os nossos internautas, telespectadores? De lembrar que nada está perdido, porque olha, vamos aqui mostrar os vídeos que ele tem tocado ao vivo, não é? Ele poderá partilhar os seus vídeos musicais e vamos de facto enaltecer a música moçambicana. Respondendo à minha questão, não sei se entendeu, escutou a minha questão. Quais são as músicas que havia preparado para o dia de hoje?
Bom, eu havia preparado aqui uma das composições que não haveria de faltar, né? Porque tenho Exato. falado aqui de King Jimmy Jr. Sim, tocaria também um dos temas de King Jimmy Jr. Mas também como havia disponibilidade para poder tocar 3 temas, inclusive tocaria algumas, Suas composições. uma de Zayda Song, né? Inclusive, né? Também mais uma que... Bom, mas eu acredito que ao vivo mesmo, tocando na prática, aí realmente haveria de se ouvir o que realmente eu haveria de tocar. Uau! De fato, ele estava preparado para a nossa rubrica Vozes do Tempo. De lembrar que, olha, a guitarra já simboliza a voz do tempo, principalmente na nossa rubrica, não é? Jimmy Acabo confundindo, sabe? Quando eu escuto as tuas músicas, eu viajo mesmo para o Jimmy Dudo. Uau! Será que ele não é Jimmy Dudo Júnior? Queria salientar um pormenor. Eu tenho composições sim da minha autoria, mas não gravadas. E não que aqui exatamente poderia tocar, porque ainda não estão gravadas. Mas realmente, como havia dito, pudesse tocar músicas moçambicanas, daqueles que são músicas marcantes mesmo, inclusive para mim, como artista. Uau, muito obrigada, Jimmy de Lura. Eu quero te pedir com que deixes ficar últimas considerações e lembrar que no próximo sábado, após a resolução de alguns problemas técnicos no que diz respeito a esta guitarra elétrica, poderá cá estar e abrilhantar o nosso povo moçambicano. Últimas considerações. Bom, eu necessariamente gostaria para que pudessem haver luz verde, necessariamente para nós artistas, para que artistas também possam mostrar o que sabem em torno da música, oportunidades que eram inclusive de atuações musicais, porque atualmente as coisas têm sido um pouco diferentes. Repara-se, claro, sim, na fama, o público, mas que isso não possa ser simplesmente a independência do próprio artista, mas sim dos outros, quem ouve. Também é uma força que está a dar o próprio artista quando vai assistir o seu show, quando dá um comento, quando gosta, quando escuta, necessariamente nesse sentido. Como eu dizia, tenho composições da minha autoria também não gravadas. Se não estão gravadas, não é por não querer gravar, Exato. é necessariamente falta de recursos. Recursos em termos de valores, é que eu refiro. Necessariamente, quero inclusive em termos do instrumento musical, porque essa guitarra que está comigo aqui pode parecer minha, mas da minha foi um empréstimo por ser um artista, porque, bom, quando penso... De fato, exato, entendo muito bem esta dinâmica. Exatamente, se for a ver inclusive vídeos na minha página, YouTube, quer Instagram, quer Facebook, são guitarras diversas, mas que são das outras pessoas, outros artistas, inclusive das respectivas casas, como quando é o caso do Jam Session, onde a pessoa pode ir sem a guitarra. Geralmente tem patrocinado o Jim de Lura, não é? De lembrar que já nos nossos comentários estavam a ferver de muita emoção, a quererem acompanhar. De fato, poderão surgir muitas oportunidades de o chamarem para tocar ao vivo, não se sobram dúvidas, porque vamos passar os seus vídeos musicais. Muito que animamos o Jim de Lura pela sua presença cá no nosso programa. E pedir sinceras desculpas pelos casos, sabes muito bem como é que funciona, tudo em direto acontece, estamos em direto, já são quase 23, se não 23 horas, não é? Então, é tudo em direto, não é? Mas o Jim de Lura estará conosco no próximo sábado e olhem, consciência acima de tudo, leiam bons livros, escutam boas músicas, que nessas festas sejam felizes, felicíssimas, e que de fato 2026 seja um ano próspero, com muita sabedoria, muito entusiasmo, muita saúde acima de tudo, honorários, dinheiro, money, 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 money e felicidade infinita. Que possam passar da melhor forma possível com as pessoas na qual lhe amo, porque olhem, saúde em primeiro lugar. Nada podemos alcançar sem a saúde, sem Deus dos nossos corações. Muito obrigado por fazerem do programa As 10 Mais Moçambicanas o elo existencial dos ouvidos, agradando o povo moçambicano que nos mais escuta. Canimamba infinitamente, o chucuro, thank you, merci, e nos vemos no ano 2026 em grande estilo. Estiveram na companhia da Mami Grande, Nazima Moyani, a bendita filha da paz, a inconfundível do universo, a Mami que decifra a música e desvenda os mistérios escondidos nas notas musicais. Próximo ano estaremos em grande com novas rubricas, trazendo grandes novidades que giram em torno da música moçambicana. Eu sou Nazima Moyani, a bendita filha da paz, mais uma vez.
bye bye. Mua, mua, mua.